Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre o conflito, infelizmente, da Ucrânia com a Rússia. Um conflito, infelizmente, perdido pela Ucrânia. Aliás, infelizmente, mais um conflito, mais uma guerra na conta da humanidade. Infelizmente, mais um conflito. E tem gente tão perdida que está falando assim, está perguntando para mim, qual que é a oportunidade do mercado financeiro? Gente, são pessoas, são seres humanos que estão morrendo. Então é muito sério o que está acontecendo. Não é hora de se falar de oportunidade do mercado financeiro. Mas sim, eu vou falar para você sobre o que é esse conflito, Vou falar com as minhas palavras aqui de forma simples. Qual que é a origem, por que está acontecendo esse conflito, o que pode acontecer daqui para frente. E vou falar um pouquinho também sobre a carteira T30+ protegida. O que é uma carteira? A gente tem aquela carteira de... Sei lá, o homem andava geralmente com uma carteirinha de couro, assim, que é aquela carteira onde ia o dinheiro de papel. Mas se você não sabe, carteira, quando eu falo aqui no canal, é o seu dinheiro, São os seus investimentos, é o seu dinheiro que está lá na conta corrente, o seu dinheiro que está lá nos investimentos. Então, quando eu falar da carteira T30+ protegida, eu vou explicar para você, através das técnicas, como que você vai proteger o seu dinheiro em casos de guerra, em casos de conflito, em casos de crises de uma forma geral. Até porque essa não é a primeira crise, não é o primeiro conflito que acontece na humanidade. Bom, dito tudo isso, vamos para frente. Qual que é o motivo desse conflito, Basicamente, eu entendo que esse é um conflito ideológico. Isto é, de um lado, estou falando com as minhas palavras aqui, tá, gente? Eu sou educador financeiro, não sou historiador nem nada disso. Mas de um lado a gente tem a Rússia, com uma ideologia socialista, comunista, e de outro lado a gente tem os Estados Unidos com uma ideologia capitalista. Basicamente isso. E lá desde a história lá da Segunda Guerra Mundial, quem é que venceu a Segunda Guerra Mundial? Não sei se você lembra da história, mas basicamente a Rússia veio por um lado, na Alemanha, porque a Alemanha que causou a parada toda, A Alemanha, como é que começou a Segunda Guerra Mundial? Então, a Alemanha invadiu a Polônia, enfim, aquela história toda, e aí virou uma guerra mundial. Resumindo a história, aqui o vídeo é rápido, tá? Não é aprofundado. É rápido pra gente falar sobre dinheiro e entender o conflito. Mas basicamente o que aconteceu? A Rússia veio de um lado, em Berlim, e os Estados Unidos veio do outro. E aí criou-se até o chamado aí Muro de Berlim, não é verdade? Ou seja, essa ideologia, eu vou chamar aqui de ideologia, socialista, comunista também se pode falar, e de outro lado uma ideologia capitalista. E aí pós Segunda Guerra Mundial instaurou-se a chamada Guerra Fria. Isto é, eu, Estados Unidos, tenho mais armas que você, Rússia, e vice-versa, Não, eu, Rússia, se eu apertar no botãozinho, do botãozinho vermelho, acaba com tudo. Então essa Guerra Fria é uma guerra diplomática, digamos assim, Só que nesse caso da Ucrânia em relação à Rússia, o que acontece? A Ucrânia fazia parte da Rússia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Ucrânia teve a sua independência, então ela é um país independente, Ela pode ter a filosofia, as ideias que ela quiser ter. É um país ainda parecido com a Rússia, Eles falam russo, por exemplo, é uma língua falada na Ucrânia, mas a Ucrânia começou, no final das contas, a se aproximar dos Estados Unidos, começou a se aproximar da Europa. Rolou um convite para a Ucrânia fazer parte da OTAN. A OTAN, que é uma organização, digamos assim, militar da ONU. Então vários países são membros, fazem parte da OTAN. Mas quem manda na parada toda, quem manda, digamos assim, o país principal da ONU e da OTAN é os Estados Unidos. E no final das contas, o Vladimir Putin, que é um tremendo estrategista, um cara com uma mente incrível, não estou dizendo que tá certo o que ele está fazendo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não confunda focinho de porco com tomada. Mas ele é um cara extremamente estrategista, aliás, ele atacou no momento certo. Todo mundo está... Agora tem um alarme disparado. Olha, o conflito tá forte. Carro do ovo, alarme. Vamos lá, voltando aqui. Qual que é o motivo do conflito? Na minha opinião, é um conflito de ideologia. A Rússia não aceita a Ucrânia se aproximar da Europa. Mais da metade da energia da Europa, ela vem da Rússia. E no final das contas, eu estava falando que Putin é um estrategista, tá? Gente, deixando bem claro, eu acho que guerra tá errado. Eu acho que a humanidade evolui tanto e algumas coisas não acabam nunca. Não acaba a guerra, não acabam os nossos problemas emocionais. Muitas pessoas têm problemas emocionais e a gente tem uma dificuldade de resolver isso. E a gente não acaba com a fome. Eu acho que são três coisas
que a gente avança, coloniza Marte, sei lá o que vai acontecer, e parece que não acaba com essas coisas fundamentais que machucam, que assolam a humanidade. Então a grande questão é o seguinte, o Putin, ele é sim um estrategista. Ah, mas o Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, se você não sabe, o Putin é o presidente da Rússia, né? Ah, mas o Biden, o presidente dos Estados Unidos e os países da Europa estão impondo sanções para a Rússia. Ora, se a Rússia fala assim, ó, não vou mais vender energia para vocês, a gente teria um colapso praticamente na Europa. Seria uma coisa incrível. A energia na Europa ficaria muito cara. E aí todo o processo produtivo, a gente vive num mundo globalizado, todo o processo produtivo seria afetado. Bom, então expliquei para você com as minhas palavras qual que é o motivo do conflito. É ideologia, né? Ah, o capitalismo que está certo, o socialismo que está certo, e aí cada um quer mostrar o seu poder aí, né? Da sua forma. Infelizmente, aí já vou falar sobre o mercado financeiro, tá? Vou deixar até o slide pronto aqui para você. Slide é coisa de gente dos anos 80, né? Slide é esse desenho aqui para quem não sabe, tá bom? Antes de eu falar sobre o que pode acontecer no mercado financeiro, infelizmente eu acho, quem sou eu para falar alguma coisa? O Michael Lima, um educador financeiro aqui do Brasil, mas eu acho que o presidente ucraniano deveria dizer: nós nos rendemos para nós não morrermos, não assolarmos, né? Não acabarmos com grande parte aqui dos nossos moradores do nosso país mortos por essa guerra. Infelizmente, o exército da Ucrânia não tem como, tá? Não tem como resistir. Ele falou que eles iriam se defender, resistir. Eu vi uma declaração dele, né? Eu acho que infelizmente não tem como. Agora, enfim, ele tá lá na pele dele, né? Tem as responsabilidades dele. Ele que era um ator, comediante, o presidente da Ucrânia, eu tô falando, tá? Se ele chegou lá, ele deve saber o que tá fazendo. Mas é só uma opinião minha. Eu acho que a Ucrânia não tem como resistir. Acho que a única forma de evitar esse conflito era dizer, olha, a gente se rende. Né? E aí os Estados Unidos tem que estar lá do outro lado, cuidando para ver como que vai acontecer toda a situação. Né? Porque se a Rússia também diz, vamos invadir aí, e o país fala, a gente se rende e acabou, então quais seriam as próximas ações da Rússia? Existem pessoas, por exemplo, que estão fugindo para a Polônia. Será que a Rússia iria atacar a Polônia? Aí sim, eu acho que poderia acontecer uma talvez terceira grande guerra, infelizmente. Bom, vamos falar de mercado financeiro, que isso é importante pra gente. Então, falei mais ou menos pra você qual que é o motivo do conflito. Essa questão é uma guerra de ideologia. Aí eu tô certo e você tá errado. Basicamente, infelizmente é isso. Agora, quais são os impactos no mercado financeiro? Bem, o que pode acontecer no mercado financeiro? Então vou colocar o quadro branco aqui e a gente vai fazer anotações juntos. Já deixei prontinho aqui para você entender um pouquinho mais o que acontece nesses casos de crise. Né? Isso que eu vou falar aqui para você serve para conflitos armados, guerra, que é o que está acontecendo agora, mas serve também para outros casos, tá? Você pensa em crises no mercado financeiro de forma geral. O que é o mercado financeiro, Michael? Mercado é um ambiente de negociação, né? E financeiro a gente está falando de finanças. Em outras palavras, é o que pode acontecer com o seu dinheiro. Tá bom? Então vou entrar num viés um pouquinho técnico aqui, mas eu gosto de colocar o quadro branco na tela e escrever para ficar mais claro ali para você. Lembrando que se você se inscrever no canal e ativar o sininho, você sempre vai estar ouvindo o Michael Lima e você vai se acostumando um pouquinho com esses termos técnicos. Então é importante você se inscrever no canal, você dar um curtir, dar o like e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas entendam o que está acontecendo, tá bom? E se você ficar com dúvida, você pode fazer um comentário aqui também. Pode ser uma coisa chamada circuit breaker, isto é, o mercado para de negociar. Isso que é circuit breaker. Já aconteceu no Brasil, né? Você deve lembrar aí durante a crise da saúde que a gente teve, né? A crise da saúde mundial, aconteceram vários circuit breakers, isto é, a Bolsa de Valores aqui do Brasil, a Bolsa de Valores, a B3, que fica em São Paulo, ela simplesmente parou de negociar. O cara vai lá, alguém vai lá, aperta um botão e diz, ó, agora a gente tem que parar aqui por uns minutinhos, uns 10 minutos, e a gente não vai negociar, porque os emocionais, né, das pessoas estão muito alterados, né? As emoções das pessoas estão muito alteradas e as pessoas não sabem como tomar decisão. Daqui a pouco alguém começa a vender tudo, outro começa a comprar muita coisa e a gente pode ter um problema sério no mercado financeiro. Então pode acontecer circuit breaker. Na renda variável, isto é, na Bolsa de Valores,
né? Isso pode acontecer lá na Ucrânia, lá na Rússia, mas pode afetar o mundo todo. Pode acontecer aqui também. Mas pode acontecer também na renda fixa. A gente tem, por exemplo, o Tesouro Direto. Quando existem muitos altos e baixos nos preços, o Tesouro Direto tem também um mecanismo de se parar as negociações, tá? É uma espécie de circuit breaker do Tesouro Direto também. Ou seja, uma coisa que pode acontecer é circuit breaker, isto é, as pessoas não podem mais negociar no mercado financeiro por um certo período. Outra coisa, e que, nossa, qualquer coisa que acontece no mundo reflete aqui no Brasil, é a tal da inflação. Então essa é uma preocupação muito grande. Basicamente, a exportação de produtos, como trigo, né, exportação de produtos pela Rússia, como o milho, por exemplo, pode ficar comprometida. E se a exportação de produtos, né, trigo e milho, a Rússia exporta para o mundo todo, uma quantidade gigantesca. Não tem os números aqui, mas algo como 70% do mundo, alguma coisa assim nesse sentido. Se essas produções, se essas commodities ficarem comprometidas à sua exportação, então se a exportação de produtos, como por exemplo, se tem aqui para você o milho e o trigo ficar comprometida, o que pode acontecer é a inflação. Tá? Isso pode afetar toda a cadeia produtiva, pode afetar os preços lá no mercado, e infelizmente o Brasil, parece que acontece a inflação em qualquer lugar do mundo, sempre respalda umas gotinhas aqui no Brasil, né? Porque a gente viveu uma inflação muito forte antes do Plano Real, talvez por isso. Outra coisa que pode acontecer é o Bitcoin, né? Ele perder valor. O Bitcoin é uma moeda, para quem não sabe, uma moeda criptografada, descentralizada, não é uma moeda como o real aqui, que é gerenciada, né? Governada pelo governo, enfim. O Banco Central, né, define quantidade de moedas, etc e tal. Então existe uma gestão do Banco Central em relação ao real. O Bitcoin é uma criptomoeda e em cenários de crise, de guerra, diz-se que o Bitcoin pode valorizar, mas tudo pode acontecer nesse mercado. Por quê? Porque a Rússia é uma grande mineradora de Bitcoin. Então muitas pessoas mineram Bitcoin, isto é, criam novos Bitcoin na Rússia. Agora, se a Rússia ficar com esse problema de sanções pelos países capitalistas, a mineração de Bitcoin fica comprometida. O que mais? O dólar tende a subir. Ah, Michael Lima, você está enganado, o dólar está caindo. Gente, são N situações que fazem o dólar subir ou o dólar cair. Não é uma coisa só. Ah, aconteceu tal coisa, lá aumentou os juros americanos, né? Ah, o dólar é para subir, mas ele está caindo. Não é um fato. Tá? Um fato também faz parte do dólar subir ou cair, mas é uma série de questões. E essa questão, esse conflito, tende a fazer o dólar subir. E por fim, a volatilidade. Volatilidade. O que é a volatilidade? São os preços, é aquilo que eu falei do circuit breaker, né? São os preços subirem e descerem. Isto é, você vai negociar lá na bolsa de valores e de repente um ativo que valia um certo valor, ele começa a ganhar muito valor, começa a ganhar muito preço nele, ou ele começa a perder muito valor. Essa volatilidade, que é a alta e a baixa dos preços, eu repeti aqui para ficar claro para você, que a volatilidade acontece na renda variável, né? Quando eu falo renda variável, a gente está falando de bolsa de valores, mas acontece na renda fixa também. Tá? O que seria renda fixa? São investimentos aí talvez mais conhecidos por você. Tesouro Direto, esse é o investimento mais afetado pela volatilidade, mas existem outros investimentos em renda fixa, né? Poupança, vou colocar entre aspas aqui, né? CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, enfim, tem vários investimentos em renda fixa, tá? Então esses altos e baixos, essa volatilidade acontece lá na renda variável, mas acontece na renda fixa também, ou seja, afeta toda a economia. E olha só, como a gente vai ter volatilidade, então presta atenção, agora eu vou começar a falar para você sobre a carteira T30+. Como nós vamos ter volatilidade no mercado, isto é, a alta e a baixa dos preços dos investimentos. Se você tiver caixa, você pode aproveitar essas volatilidades, mas com responsabilidade. Não é para sair, baixou tudo aqui, vou comprando. Cuidado, a parada pode cair 10% e você compra e cai mais. Tá? Então você tem que saber fazer com responsabilidade. Mas sim, é possível você aproveitar essas volatilidades, essas altas e baixas,
na bolsa de valores, é possível também você aproveitar essas volatilidades, essas altas e baixas dos preços no Tesouro Direto, por exemplo. Você pode fazer uma marcação a mercado ali, tá? Mas não vai se empolgando com isso não. Porque o melhor da carteira T30+, então são duas coisas. Uma, você saber aproveitar as volatilidades, tá? Você saber comprar uma oportunidade, e para isso você tem que ter conhecimento. Não é para você pegar a tua reserva de emergência e dizer, achei uma oportunidade aqui, vou comprar tudo. Não é assim que funciona. É uma pequena parte do seu capital que você sabe que você pode arriscar. Beleza? Logo, logo vai aparecer notícias aí de pessoas que lucraram com a guerra ou com a volatilidade. Cuidado com essas notícias. Uma pessoa lucra, é igual ganha na Mega Sena. Ganhador da Mega Sena. Mas a maioria das pessoas perdem. Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, esse é o primeiro ponto da carteira T30+, é você saber aproveitar as volatilidades. Isso depende do seu conhecimento. Segunda coisa da carteira T30+, você se proteger da inflação. Então, todo investimento que tende a te proteger da inflação, tende a te proteger dessas crises, seja a crise da saúde, como aconteceu, seja conflitos armados. Por exemplo, e vou colocar aqui na tela para você que é um conteúdo educativo, que não é indicação de investimentos, e que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas, por exemplo, um investimento que ele é bem conhecido e te protege aí da inflação é o Tesouro IPCA+. Esse é um investimento que ele protege você da inflação, dentre outros investimentos. Então, se você quer se proteger com as técnicas que eu ensino lá no método Começar a Investir, que é um dos meus cursos, e lá no método T30+, procure investimentos que te protegem da inflação. Vale a pena investir na bolsa de valores? Vale a pena investir em criptomoedas, que é algo muito mais arriscado? Se você tem conhecimento, sim. Se você não tem conhecimento, se você não colocou o pezinho na água, eu entendo que esse não é o momento. Faz o simples, faz o básico, lá na renda fixa. Se tem um exemplo aqui, não é uma indicação, né? O Tesouro IPCA+. É um investimento que te protege da inflação com ganho real. Lembrando que não basta só isso. Você sempre tem que estar adquirindo conhecimento, né? Você tem que fazer a sua reserva de emergência, a sua reserva de liquidez, a sua reserva de prosperidade financeira, né? Reserva de oportunidade. Então tem que fazer os seus investimentinhos, que são a base. E aí sim, quero me proteger desse cenário de crise, investimentos que te protegem da inflação. Essa é uma das formas que eu ensino lá no método T30+, para você se proteger. Para você proteger o seu dinheiro, para você proteger os seus investimentos. E aí, gente, é claro, se o dinheiro está na poupança, nesse momento você perde mais ainda. É mais um motivo para você se proteger da inflação. Eu sempre venho falando isso em vários cenários, inclusive cenário de crise e outros cenários. A proteção da inflação é um dos elementos mais importantes após você ter feito a sua reserva de emergência. Para quem é meu aluno, eu gravei um vídeo mais profundo. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco grande, tá? Mas eu tive que trazer vários elementos aqui para você. Mas para quem é meu aluno, eu gravei um vídeo com mais detalhes ainda sobre a carteira T30+, que te protege nesses cenários de crise. Eu vou deixar aqui na descrição o link, se você quiser ser meu aluno, se você quiser fazer parte do método T30+, e você saber construir a sua carteira T30+ protegida. Os meus alunos, lá no módulo de aprofundamento complementar, tem uma aula mais completa sobre a carteira T30+ protegida. Então, eventualmente, se você quer ser meu aluno, você adquirindo o curso, esse curso é seu, tem acesso vitalício enquanto o Maicon Lima existir, enquanto a Hotmart existir. Esse curso ele vai estar atualizado, ele custa R$ 497. Você compra e o curso é teu. Não tem esse negócio que vai vencer daqui a um ano. Tá? E lá dentro você já tem acesso ao aprofundamento dessa matéria que nós conversamos aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer fazer parte, quer ser meu aluno, clica no link que está aqui na descrição. Investir não é tabu. Nos vemos ou lá dentro do curso ou em um próximo vídeo aqui no canal. Mais uma coisa. Você comprando o curso, você faz o onboarding comigo, tá? Eu mesmo entro em contato com você, eu cuido dos meus alunos, eu respondo, eu faço suporte. Não tem esse negócio de suporte, vou mandar um e-mail. Suporte é comigo mesmo, tá? Você tem acesso ao WhatsApp por um ano ali pelo menos, para você tirar todas as suas dúvidas. E claro, tem garantia, né? Garantia de 7 dias. Comprou,
Não, esse curso aqui não tá legal, não é isso que o Maico tá falando. Você tem 7 dias, pede devolução e você tem 100% do valor, do R$ 497, você pode pagar à vista, pode pagar parcelado. Você tem 100% do valor devolvido automaticamente pela plataforma. Até mais!